Olá, bom dia. O projeto Os Votos Jovens já existe aqui no TRE do Maranhão desde 2008, mas agora esse incentivo a chamar a juventude para participar de um processo eleitoral começa a ganhar novos contornos, vamos dizer assim. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio me dar mais detalhes sobre esse projeto foi o juiz Alexandre Abreu, que além de juiz é coordenador do projeto Voto Jovem. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Elda. Bom dia a todos que nos assistem. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Esse cafezinho é irrecusável. Então tá, então vamos conversar e tomar café. Esse voto jovem, como eu disse, ele já existe há um tempo aqui, a gente já está acostumado com esse projeto desenvolvido pelo TRE, mas a partir de agora ele fica um pouquinho diferente, é isso? Pois então, Elda, olha só, não podemos considerar que todos os políticos tenham índoles ruins ou só trabalhem em favor de interesses próprios. É necessário que a gente reconheça que também o cidadão tem um papel importante para além da escolha. Tem um papel de acompanhar, de exigir, de fiscalizar. E é exatamente com essa perspectiva que o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, na presidência do desembargador Ricardo Dualib, teve a preocupação de fazer com que o jovem eleitor, aquele que em 9 de outubro vai estar com 16, 17 anos e, portanto, possivelmente estará fazendo a sua primeira experiência como eleitor, e até aqueles com 18 e 19 que não votaram na eleição passada, não é? Que eles tivessem uma certa compreensão do que é um processo político, do que é uma experiência eleitoral, do que é uma participação ativa das pessoas que atuam nessa situação. Então, desta vez, o projeto Voto Jovem teve uma experiência inusitada. Levou para 9 escolas do estado do Maranhão a oportunidade de fazer um processo eleitoral. Mas um processo eleitoral diferenciado. Primeiro, o voto não foi por pessoa, mas por tema. Assuntos que tinham relevância para a comunidade. Mas esses assuntos, só lhe interrompendo, esses assuntos escolhidos pela própria escola, de acordo com a realidade da comunidade deles. É mais exatamente, e essa é outra característica. As escolas, dentro dos seus turnos e das suas salas, indicaram temas que consideravam importante ser debatido. E dentre esses temas, houve o primeiro processo de seleção. Escolheram os temas mais significativos. Depois de escolhidos esses temas, grupos de estudantes começaram a se integrar a um desses temas para defender esses temas. E aí iniciaram uma campanha eleitoral em defesa do tema. Sempre lembrando, a preocupação era o debate temático. Não era voto em pessoas e vai ser o prefeito da escola, vai ser o coordenador, nada. Não, era o que para aquela comunidade era significativo. Nesse íntere, o cartório eleitoral dirigiu-se até a escola e fez o alistamento desses jovens eleitores. Então, eles passaram a perceber todo o processo se realizando. E a culminância desse projeto foi a eleição com urna eletrônica desses temas, dessas propostas que os alunos traziam como relevante para a sua comunidade. Agora, minha curiosidade, antes da gente chegar lá no processo, na votação, que é o final desse processo todo, eles se interessaram, eles participaram, eles compraram essa ideia de defender uma ideia, quer dizer, de defender uma proposta para ser votada. Eles se engajaram nesse processo? Pois então, essa daí são algumas das surpresas. Vamos imaginar que o projeto teve um objetivo inicial, que era fazer com que os jovens experimentassem o processo eleitoral, conhecessem o debate político. O que nós assistimos foi um ir além. As informações que nós tivemos eram que alunos começaram a projetar vídeos, alunos começaram a participar de debates, mobilizaram a sociedade do entorno. Por exemplo, nós tivemos em Caxias a presença da comissão eleitoral da OAB
acompanhando a votação. Imagina como eles não se sentiram importantes fazendo parte de um projeto como esse. Juízes, promotores, representantes da Justiça Eleitoral. Nós tivemos uma sessão da Justiça Eleitoral acontecendo na Escola Sintra, onde os alunos assistiram, e eu posso me dizer extremamente satisfeito, a primeira vez em que um juiz tomou posse fora do Tribunal de Justiça, e exatamente fui eu. Eu tive a oportunidade de ser empossado como juiz substituto dentro do ambiente da escola quando nós lançávamos o projeto. O que significa que a Justiça Eleitoral deu a oportunidade para que, até mesmo conhecer um pouco do que é o judiciário eleitoral, essas pessoas tivessem a chance. Sim, porque quando a gente imagina o judiciário, eu sempre falo isso aqui, a gente imagina aquele homem, aquela mulher de roupa preta, normalmente, né, com aquela capa, aquela coisa, que torna a figura já sozinha emblemática e diferente de todo mundo, portanto um pouquinho mais superior, estão lá em cima. Na medida em que esses alunos recebem alguém, um juiz, que vai ser empossado dentro do ambiente deles, deu para sentir, tipo, nós estamos participando também de um processo do judiciário, a gente faz parte desse processo todo e não só esses homens de capa preta? Mas isso é indiscutível. E isso a gente vai discutir então no próximo bloco, porque eu vou fazer um rápido intervalo e a gente vai voltar já, só um minuto. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre esse processo eleitoral e a participação desse eleitorado diferenciado, vamos dizer assim, os estudantes. Mas a gente estava falando nessa posse sua dentro, e qual foi a reação desses estudantes todos ao se sentir literalmente dentro do processo? Então, uma das observações que nos fez foram os professores. É muito interessante, Elda, quando a gente tem uma sociedade focada na perspectiva de sucesso, associado a atividades que não exijam eventualmente uma formação de conhecimento, como por exemplo cantores, jogadores de futebol, artistas, que você dá aos alunos uma visão de que a recompensa vem pelos estudos. Então, a posse de alguém que assume uma função em face de um sucesso por conquista de concurso, de esforço educacional, motiva os alunos de forma diferenciada. Com certeza. Então, uma das coisas que nós percebemos nessa oportunidade, nesse entrosamento, foi que a gente conseguiu despertar no alunado essa percepção de que você consegue ir além pelo estudo. E a gente precisa resgatar muito isso numa sociedade que está perdendo essa noção de que o exercício profissional, o esforço alcançado pelo estudo é uma recompensa efetivamente viável. Isso, é verdade, é verdade. Quando eles veem um exemplo desse, isso motiva muito. Agora, só voltando ao processo eleitoral, quando a gente fala que a juventude, de alguma forma, ela pode estar desacreditando da classe política por conta de tudo que se vê aí, a gente pode também ver que quando é dada boas causas, ela se engaja, ela se envolve. Pois então, Elda, eu gostaria de observar com você essa experiência até como uma sugestão de nós revermos o processo político. Olhem só, uma das observações que nós fizemos a partir do resultado dessa eleição, que, como eu disse, ela foi um processo de escolha temática, de seleção de alunos para defender os temas, de campanha eleitoral associado com o registro eleitoral, ou seja, eles receberam o título de eleitor, e encerrou com uma votação em urna eletrônica. E uma das observações do resultado da votação com urna eletrônica foi o baixíssimo índice de votos nulos e brancos. Nós estamos falando de jovens, e jovens normalmente eles são ou tentam demonstrar seu comportamento de rebeldia, de resistência. Isso, é verdade. E a presença maciça na votação e a ausência de votos brancos e nulos nos torna curiosos. O que efetivamente diferenciou de uma eleição tradicional?
E o que a gente pode observar é exatamente o processo. Olha só, primeiro, o processo foi iniciado pelos eleitores. Foram eles que indicaram os temas importantes que eles achavam que deveriam ser levados para a discussão política. Já daí começa o envolvimento, Já né? começa o envolvimento. Segundo, a linguagem discutida. As pessoas que foram defender aqueles temas eram pessoas que tinham a mesma linguagem do eleitorado. Então, as propostas que foram apresentadas eram uma sintonia entre eu vou ouvir o que meu eleitorado deseja e eu sei falar a linguagem que ele me compreenda, para que ele aceite a minha proposta. E a terceira observação é que todas essas chapas que foram defendidas, os alunos foram defendidos, eles foram orientados por professores, e isso é muito importante, não foram orientados por, vamos dizer assim, técnicos de mídia, mas pessoas que conseguiram passar para eles a necessidade histórica, sociológica daquelas mudanças. Então foram campanhas qualificadas. Se nós pegarmos esse micro-universo e levarmos para um universo maior, que é a política e a eleição, nós vamos perceber que a ausência de abstenção, a ausência de votos brancos, a ausência de votos nulos, nesse processo eleitoral, pode ser decorrente exatamente dessa experiência. Uma experiência que a gente convida os políticos a exercitarem. Quer dizer, seria a mudança de lá para cá, né? E não daqui para lá. Mas agora, só fazendo o papel do advogado do contra, o senhor acha que uma experiência como essa, de repente, pode ser transferida para um processo eleitoral de verdade, onde você escolhe representantes, ou ela é diferenciada na medida em que eles estão participando de um processo onde eles determinaram todos os pontos a serem discutidos, onde eles determinaram o que ia ser proposto, o que ia ser escolhido? Não é diferente de um processo eleitoral onde você traz esses jovens para participar de alguma coisa que já está montada e, vamos dizer assim, viciada? Mas aí é que está, e é exatamente aí que a gente tem que observar. O processo como ele já vinha sendo feito tem ganho uma apatia. As pessoas não querem mais se envolver. Quando você acabou com o showmício, você viu o esvaziamento. Por quê? Porque a linguagem trazida não chegava ao público. Então é necessário que você reveja isso. Experiências existem. Eu me lembro de ter assistido uma palestra de um ex-prefeito de Maringá, que veio apresentar para o setor empresarial, uma experiência da região sul do Brasil, em que as empresas apresentavam aos candidatos municipais propostas de melhoramento da cidade que levaria a um crescimento de visitação, de turismo e retorno aos empresários. Então os empresários levantaram um estudo, indicaram as melhorias necessárias, indicaram as fontes de recursos necessárias para que os candidatos adotassem já uma proposta pré-definida, estruturada, para que efetivamente ganhassem todos com aquilo ali. Então, quando nós experimentamos isso com a comunidade estudantil, é exatamente essa situação que a gente percebe. Eu não sou representante das minhas ideias apresentadas à sociedade. Eu sou representante da sociedade nas ideias que ela possui e por elas é que eu devo atuar. Então, eu acho que essa é a grande lição que a gente trouxe desse projeto. Seria uma mudança, vamos dizer assim, de comportamento da classe política para envolver essa outra classe que está chegando. Mas eu diria que essa nossa classe política está amadurecida o suficiente para comprar ideias assim tão inovadoras? Eu diria que se nossa classe social de eleitores estiver pronta para dizer que essa é a linguagem que vai ser feita, os políticos se adaptam a ela. Eu acho que não são os políticos que vão fazer a diferença. Eu acho que se a gente conseguir que as comunidades, que as sociedades civis organizadas tragam essa representatividade, demonstrem as suas necessidades, apontem as suas prioridades e digam:
o político que adotar a nossa proposta, demonstrando como é possível fazer, terá a nossa aceitação, a gente inverte o quadro. A gente inverte o quadro, sim. Então nós vamos de novo fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, mas a gente vai voltar, é só um minuto. Chegamos aqui ao nosso último bloco de conversa sobre esse processo eleitoral e essa participação de jovens nesse processo. E a gente está conversando sobre a possibilidade de mudança dessa forma diferente do que a gente está acostumado. Que a gente espera que a classe política mude para a gente escolher representantes diferentes. Mas aí você já propõe o contrário, que essa mude aqui para influenciar nessa mudança ali. O senhor acha que, assim, a médio, curto, longo prazo, a gente teria resultados disso? Bom, a primeira questão que eu trago é assim... E eu vou trazer um cafezinho mais quente para a gente continuar a conversa. A primeira observação que eu faço, com algum lamento, é que quando falamos numa reforma política, nós não evoluímos numa situação bastante importante, que foi o voto distrital. Nós trabalhamos com um sistema de voto proporcional, em que muitas das vezes, por distribuição dos votos arrecadados pelas cabeças dos partidos, são levados à representação social aquelas pessoas que não tinham nenhuma sintonia com a sociedade. Verdade. É uma inversão da ordem, você prestigia partidos e não indivíduos. E quando você faz isso, você rompe um pouco do elo entre o eleitor e o representante que não teve os votos dos eleitores. Então isso daí impacta um pouco. Eu estou lendo um livro chamado Accountability Pessoal, e isso significa, numa tradução mais livre, nos chamar à responsabilidade. O que nós sentimos na nossa classe de eleitores é que nós não nos sentimos responsáveis pelo resultado da eleição. A gente não sabe dizer quem foi eleito, a gente não sabe explicar por que alguém que não teve votos está lá representando. Às vezes a gente não consegue nem lembrar em quem votou 3 anos atrás. Exatamente. Então essas questões são significativas. E eu acho que nós temos debatido muito isso. A repercussão, e nós vamos fugir disso, a Lava Jato é um fenômeno que vai ser estudado durante muito tempo, para que a gente compreender o seu impacto. A repercussão dessas denúncias, das práticas lesivas às sociedades feitas por representantes descompromissados, está fazendo com que nós mudemos de atitude. Eu ouvi um comentário muito interessante. Hoje nós sabemos o nome dos 11 ministros do Supremo e não sabemos o nome dos 11 jogadores da seleção. Ou seja, nós mudamos, talvez, ainda que temporariamente, de ser o país do futebol para ser o país da discussão jurídica. Hoje a gente sabe mesmo, sabe quem votou contra, quem votou a favor, quem se posicionou assim. Então isso é uma mudança social louvável. Eu acho que a gente assiste a essa mudança e nós temos que aproveitar esse momento. E isso é interessante de ver que a Justiça Eleitoral soube captar isso e mobilizar a sociedade para que ela tome essa frente. Porque esse processo de votação, de participação já foi realizado em 11 escolas, não é isso? Em 9 escolas no estado. 9 escolas, e isso vai acontecer durante o ano inteiro ainda? Não, preste atenção. Como nós tínhamos um calendário para tirar títulos eleitorais, esse projeto foi desenvolvido exclusivamente para esse período. Encerra-se agora, dia 7 de maio, o título eleitoral. Bom, o que nós temos a fazer adiante? O que nós percebemos? Nós percebemos uma sociedade motivada, jovens interessados. E como trazer essa juventude para dentro de um processo eleitoral continuado? Bom, existem algumas ações possíveis, algumas que eventualmente podem ser conduzidas pela Justiça Eleitoral, outras que podem ser autônomas, e ainda melhor se autônomas forem, porque a própria sociedade se movimentando. Então nós temos, por exemplo, condutas vedadas que são proibidas durante o processo eleitoral, sejam em propagandas, sejam ações que redundem em abuso do poder. Se nós trouxermos a sociedade para colaborar com a justiça e
observarmos que ela apoia, denunciando os abusos, denunciando as práticas ilícitas, nós teremos então a sociedade também atuando nesse momento. E isso é significativo. De todo esse processo, doutor Alexandre, deu para apreender que a juventude, se bem estimulada, ela vai participar, se ela se sentir representada, vamos dizer assim, ela vai participar de um processo eleitoral, mesmo a gente achando que ela está desacreditando de uma classe política que a gente tem aí e que, como tem eleição esse ano, ela precisa participar, mas ela pode se recusar a participar. Eu não tenho a menor dúvida. O que nós precisamos é que a classe política observe o que quer a sociedade, como a sociedade deseja ser tratada. Então, eu volto a insistir, aqueles palanques em que o político vinha e falava e dizia o que ia fazer, não é, no meu modo de ver e pela experiência que a gente acabou de colher, um modo de atuação da candidatura política. A atuação da candidatura política é articulada entre uma prévia interna da comunidade sobre suas necessidades, sobre suas prioridades e o diálogo. E eu trago uma prova disso com muita facilidade. A última eleição municipal de São Luís, nós tínhamos uma projeção de segundo turno e um debate eleitoral, onde a sociedade ouviu o que eles poderiam falar diante dos problemas reivindicados pela sociedade, modificou o segundo turno. Um candidato que aparentemente não estava cotado para ir para o segundo turno, conseguiu, no seu debate, numa linguagem que atingiu a expectativa social, mudar isso aí. Então, eu acho que isso é a comprovação de que a mudança de postura política é diferenciada. E o sinal é claro. Você tem que entender o que a sociedade quer e saber dialogar com ela. Então nós vamos acreditar nessas mudanças, vamos acreditar que a gente é capaz, a gente enquanto sociedade é capaz de fazer essas mudanças, é capaz de transformar isso que a gente não está gostando. Todo mundo olha e diz, não vou participar, não estou gostando, mas é responsabilidade nossa mudar, né? Se a gente não se sentir responsável, quem vai mudar? Se nós somos os prejudicados, se nós somos os atingidos, se nós formamos essa massa para quem, pelo menos em tese, está trabalhando para a gente. Ou a gente escolhe novos, ou a gente faz eles mudarem a cabeça, vamos dizer assim. Mas olha, doutor Alexandre, parabéns por esse trabalho que vocês desenvolvem na escola. São esses jovens que vão fazer essa mudança, com toda certeza, e a gente espera que os resultados cheguem logo, a gente está precisando. Eu acredito que sim, nós estamos em bom caminho e eu confio muito na sociedade. Eu não posso deixar nunca de acreditar nisso, Elda, na medida em que assisto a cada momento ver um amadurecimento social. A minha atuação dentro do ambiente da conciliação, o meu acompanhamento a uma revisão de vulnerabilidade, aquela sociedade, digamos assim, coitadinha, que todo mundo precisava amparar, para uma sociedade já mais informada, mais autônoma, mais autêntica, me deixa com a certeza de que os caminhos são para melhora. Graças a Deus. Amém. 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 Muito obrigada e bom dia para o senhor. E você já sabe, tudo isso fica à sua disposição no nosso site. Quando você quiser, pode acessar, pode rever, pode fazer o que você quiser, ver que já passou, que você gostou, rever o que você gostou mais uma vez e ver as novas também, que a gente está chegando com muito assunto novo. As nossas páginas sociais, nas nossas páginas, eu sempre falo errado, mas as nossas páginas nas redes sociais também estão à sua disposição, assim como o nosso rádio online. Fica tudo à sua disposição aqui no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa. Mas todos os dias eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã. Tchau!